queridos, boa noite. Que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. É uma alegria grande estar aqui mais uma vez com vocês, consciente da importância que é a nossa reunião, o nosso estudo evangélico, preparando-nos para a sequência do atendimento e, mais do que isso, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E o tema de hoje é um tema que nós devemos procurar entendê-lo da melhor forma possível. Ele é o mais longo do nosso Evangelho, mas dentro daquele tempo que nos é permitido, vamos extrair as situações mais importantes para o nosso dia a dia, para a nossa melhora espiritual, para o nosso entendimento. Bem-aventurados os aflitos, é o capítulo 5, e parece um contrassenso. Bem-aventurados os aflitos. Ser bem-aventurado aquele que sofre. Mas Jesus é maravilhoso nos seus ensinamentos, e essas bem-aventuranças vêm fortalecer cada vez mais aquilo que é o nosso amanhã, em função do entendimento e de um hoje bem vivido. Então, quando a nossa conduta se traduz amparada pelo aprendizado evangélico, nós estamos no caminho correto, nós estamos realmente desenvolvendo aquilo que nos dá a condição ideal de entendermos por que aqui estamos, de onde viemos e para onde vamos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A dor sem revolta redime, ela modifica-nos. É a submissão ao Criador, que todos nós sabemos que está conosco, que quer a nossa melhora, que quer o nosso progresso, mas que é individual, é cada um na sua forma de entendimento, na sua forma de ser, no grau espiritual que já atingiu, vai ter a liberdade de atuar. É a prática do amor, e a prática do amor é caminho mais curto para se atingir a perfeição. Nós, na criação, foram colocadas virtudes a serem desenvolvidas. E o nosso livre-arbítrio é respeitado. E cada um de nós vai, no seu dia a dia, na sua vivência, na sua forma de pensar, naquilo que vai aprendendo, desenvolve esses atributos, essas virtudes todas. Quando nos desviamos, quando saímos das qualidades que Deus colocou em cada um de nós, nós entramos em débitos, e aí vem a situação aflitiva, aí vem o momento de frearmos a situação em que nos encontrávamos, retomar o caminho e novamente começarmos a agir no bem, começarmos a dar continuidade à vida. Muitos se penalizam. Em épocas passadas nós tínhamos aqueles que se martirizavam até quando pegos em erro, quando pegos contrariando essas leis, mas a instrução, a inteligência, a nossa condição atual jamais permitiria isto. E tem pessoas que não chegam a esse martírio, mas se auto-recriminam de tal forma que prejudica a retomada do caminho, porque fica se martirizando com aquilo que não tem necessidade. A Terra é uma escola, estamos em aprendizado. Nenhum de nós ainda é perfeito, longe disso. Erramos, retomamos o caminho, refazemos aquilo que está mal feito. Se foi num relacionamento, vamos correr atrás de com quem nós erramos e vamos dar continuidade àquilo que é correto, àquilo que é dentro das leis divinas. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. As pessoas que experimentam injustiças na terra
têm fome e sede de justiça nos planos espirituais. Serão chamados bem-aventurados e serão fartos de uma justiça equilibrada, uma justiça fundamentada nas leis de amor. Entre os nossos irmãos do espaço, entre aqueles prepostos de Jesus, não existe meio termo. A justiça é correta, o amor é desenvolvido de forma plena e nada escapa ao controle deles. Bem-aventurados os que sofrem perseguição da justiça, pois deles é o reino dos céus. Muitas das injustiças cometidas no presente têm sua causa em vidas pretéritas. Às vezes nós não entendemos por que estamos passando determinadas aflições, por que estamos sendo pressionados em algumas situações em que encontramos. E como estava tudo bem, como a nossa conduta era sem repressões, sem nada que pudesse demonstrar o desvio do caminho, nós ficamos nos questionando. Puxa vida, tenho ido ao centro, tenho estudado a doutrina, tenho colocado em prática o Evangelho, estou fazendo o melhor possível pelo semelhante. De repente vem uma prova daquelas mais duras e derruba-nos. Faz com que interrompamos o estudo, interrompamos todo o aprendizado e muita coisa fica para trás. E aí nós percebemos que, se não foi nesta existência, nós ficamos em débito em existências anteriores. E aí precisamos refazer aquilo que foi mal feito. Como consequência pura e simples da lei de causa e efeito, todo o mal que nós praticamos, nós recebemos uma cobrança do alto, do Pai, do Criador, para que nós mesmos possamos voltar ao caminho do bem, e ao mesmo tempo ele demonstra a sua justiça, agindo de forma a aqueles que têm o merecimento com uma situação nova, uma situação de estímulo, uma situação de não passar pelas provas que às vezes nós passamos. O que é a nossa Terra? Nossa Terra é um planeta ainda de expiações e de provas. Nós estamos vendo no nosso dia a dia que grande número de pessoas faz da regra o sofrimento, o desequilíbrio, a maldade, agindo no mal, onde os momentos de paz, os momentos de equilíbrio são a exceção. Nós, que temos conhecimento doutrinário, que frequentamos esta casa de caridade, que recebemos as instruções do alto e as inspirações nos momentos certos, a exceção é a prova, a exceção às vezes é o probleminha que vem, e dentro da nossa compreensão, ele é vivenciado para ser superado, fortalece-nos e dá-nos um dia seguinte novo, fazendo com que tudo se renove e aquilo retoma a caminhada no bem. Então, a partir do momento em que sofremos aflições, vem o consolo. Depois de uma noite de trevas, o sol brilha novamente. E nós sabemos que, ainda aquele ditado popular que diz, depois da tempestade vem a bonança. Mas é assim mesmo. Depende da nossa postura, depende do nosso entendimento e da retomada do caminho. Não existem penas eternas na Terra. Nós passamos determinadas coisas para a nossa modificação, para o nosso crescimento. Justiças das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem acontecer em uma vida futura. Somos espíritos imortais, reencarnamos sucessivas vezes e estaremos em contínuo progresso. Só depende da nossa forma de agir, só depende do nosso entendimento e do nosso aprendizado. E cada um de nós está em estágios diferentes. Nenhum de nós tem a mesma qualidade espiritual. Deus sabe quais são as diferenças. Mas, nesta socialização, nesta convivência que temos com os parentes, com os amigos, no trabalho, onde quer que estejamos, inseridos nesta sociedade maravilhosa, nós aprendemos uns com os outros. A
aquilo que nós desenvolvemos de bom, nós passamos esse exemplo ao outro, e o outro nos traz também informações que nos enriquecem. Sem a certeza do futuro, os ensinamentos não teriam sentido, e bem mais do que isso, seria um contrassenso. Se nós não sabemos disso, se nós não trabalhamos o nosso dia a dia sem um limite do fim, por exemplo, aqueles que não acreditam na sequência de vidas, nas reencarnações sucessivas, vive esta etapa única e exclusiva, ele não tem a mesma visão, ele não tem o mesmo aproveitamento. Ele age em função daquilo que lhe interessa materialmente agora, se apega às coisas, sendo apenas usufrutuário de tudo, e vai deixá-las para trás no momento do desencarne. Então, meus queridos, nós trabalhamos as virtudes, desenvolvemos o nosso espírito e levamos tudo o que conquistamos conosco. E, quando retornarmos, nós viremos com esta bagagem que foi trabalhada até o nosso último instante, dessa mutação, dessa transferência para o plano maior, para o plano da vida correta, da vida espiritual. Mesmo com esta certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Como eu já disse, estamos num planeta de expiações e de provas. Os sofrimentos vêm em determinados momentos, auxiliando-nos a crescer, a entender e a nos fortalecer. Não é para prejudicar a caminhada de ninguém. Deus, na sua sabedoria infinita, na sua misericórdia, Ele dá a cada um de nós as oportunidades de cada vez mais nós progredirmos. E o progresso faz parte de todo o universo. Vamos, com o tempo, num futuro bem próximo, deixarmos este orbe para um orbe mais evoluído. Ou ficaremos aqui num momento de regeneração, onde aqueles que agora, os estertores desta mudança que está se pronunciando, estão aí no desespero se manifestando, mas serão transladados para orbes inferiores, de acordo com a sintonia vibratória que cada um deles tem. Desde que se admita a existência de Deus, ninguém pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente deve ser todo-poderoso, todo-justiça, todo-bondade, sem o que não seria Deus. E as causas atuais e anteriores das aflições trazem-nos o seguinte ensinamento: as vicissitudes da vida são de dois tipos. Umas têm suas causas na vida presente e outras fora desta vida. Como eu disse a vocês, quando nós não entendemos por que aquilo está acontecendo, sendo que a conduta era irrepreensível, está lá atrás a explicação. É algo que nós deixamos mal resolvido, e a provinha que vem auxilia-nos a refazer aquilo, a entender o porquê ficou mal feito, assim como as expiações também. Qual é a diferença entre expiação e prova? As provinhas são constantes e vêm de acordo com a nossa necessidade de aprendizado e de mudança em pequenos detalhes que ainda falhamos. A expiação são mais impostas por Deus, porque foi-nos dada diversas circunstâncias de melhora dentro de determinada falha que temos. Nós não mudamos. Vem de novo a oportunidade, reencarnamos, nova oportunidade, continuamos insistindo naquilo e não conseguimos nos livrar. Aí vem uma prova mais dura, que é a expiação. E essa imposição divina cerca-nos de tal forma que nós vamos passar situações que irão nos modificar, vão nos colocar realmente no caminho correto. Nossos sofrimentos são, assim, frutos de ações de sofrimentos que nós mesmos semeamos. Ação essa que provocou reação. Na nossa individualidade, respeitado o livre-arbítrio, pela inteligência que temos, no uso da razão, nós fazemos aquilo que nós queremos. Às vezes sabemos que está errado, mas insistimos no erro. Fazemos algo que não devemos
exageramos, abusamos do alimento, às vezes abusamos da bebida. Respondemos mal a um companheiro, deixando-o aborrecido pela nossa forma agressiva de ser. Quantas vezes nós cometemos pequenos desvios, mas que fica aquilo mal resolvido e nós ficamos com aquele remorso, com aquele aborrecimento, porque sabemos que estamos errando, mas mesmo assim insistimos no erro. Então é importante vigiar as nossas ações, vigiar aquilo que somos para impedir essas saídas do caminho. E depende só da nossa vontade. Diante de problemas que nenhuma filosofia ou outra religião pôde ainda resolver ou justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, os céus enviam a lógica clara e justa das causas e dos efeitos, como ação e reação, semeadura e colheita, ou livre-arbítrio e autorresponsabilidade. Somos sujeitos de nossa história. É claro isso, né, meus queridos? Sem crítica nenhuma, outras religiões não entram nesses detalhes, às vezes, do cotidiano nosso. Às vezes, sim, por uma questão de fatos que ocorrem, e saem daquela postura dogmática, falando-nos das coisas atuais. Mas, normalmente, isso não é feito. A nossa doutrina fala-nos claramente como devemos nos comportar. O nosso Evangelho traz uma leitura inteligível maravilhosa, onde nós podemos saber como é o nosso dia a dia, como deverá ser o nosso amanhã, em função daquilo que nós fizermos. Então é importante ter-o à mão. Esse manual de instruções de vida não pode ficar longe de cada um de nós. Esquecimento do passado. Por que nós esquecemos quem fomos? Veja a importância disso. Culpa-se em vão o esquecimento como sendo um obstáculo para o aproveitamento da experiência de existências anteriores. Se nós ainda não estamos numa condição espiritual evoluída, temos deficiências, sabemos das deficiências do outro, vocês imaginem, há alguns séculos atrás, quem éramos. Se nós estamos caminhando em progresso contínuo e constante, o que nós podemos ou poderíamos estar fazendo? Então vocês imaginem por que Deus nos desliga disso. E não pensem não que ficamos desligados eternamente. Ao desencarnarmos, é feita uma reminiscência de tudo aquilo que aconteceu, de tudo aquilo que nós fizemos, para que nós possamos, numa oportunidade bem próxima, novamente modificarmos, tendo as oportunidades de vivência com aqueles a quem maltratamos, com aqueles a quem não nos entendemos, mas as oportunidades Deus nos renova sempre. Agora, não podemos nos lembrar de quem nós já fomos, porque se em atitudes gravíssimas no passado, se isso vier conosco no presente, vocês imaginem como irá nos barrar o progresso futuro. Se Deus julgou necessário lançar um véu sobre o passado, é porque assim deve ter maior utilidade. Então é só nós imaginarmos numa situação deprimente que hoje nós vemos sendo castigada com a justiça, que nós pudéssemos ter feito, como é que nós ficaríamos se soubéssemos que estávamos agindo daquela forma? Quantos na Inquisição foram carrascos? Quantos queimaram semelhante em fogueiras? Quantos mataram, lutando pelas bandeiras das cruzadas, em nome de Deus, derramando sangue? Vocês imaginem se viesse esse passado todo, cada vez com cada um de nós. Para quê? Sem necessidade alguma. O esquecimento é bênção e auxílio cedido pela bondade divina que nos coloca no melhor educandário da alma, para que superemos a nós mesmos e possamos construir um mundo novo. Para que, a partir de agora, aquilo que nós fazemos nos dê uma condição futura muito melhor, muito superior e renovada. Cada vez mais nós vamos acrescentando naquilo que vamos aprendendo algo bom e algo novo. De fato, a lembrança teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, nos humilhar
ou então exaltar nosso orgulho e por isso mesmo travar o nosso livre-arbítrio. Os motivos de resignação: resignarmos-nos ao Criador, mesmo nos momentos mais difíceis, principalmente nos momentos mais difíceis. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação à espera dos que sofrem e a resignação que bendiz o sofrimento como prelúdio da cura. Quando algo nos acontece e não nos é muito benéfico, e nós aceitamos, nós nos resignamos, aquilo parece que foi muito rápido, que passou rápido, e deixa o fortalecimento, dá-nos um aprendizado maior, e nós percebemos que, se andarmos dentro destas leis, nós não receberemos problemas, provas que possam estar nos barrando o progresso. E a partir do momento em que agimos com a caridade, com o perdão ao próximo, nós estaremos ultrapassando provas que às vezes não sabemos nem que isso está acontecendo. Compreende-se a partir destas máximas o sofrimento como parcelas que se quitam, saldando dívidas tremendas, resultantes de ações imorais, iníquas, insensíveis, desumanas que tomamos no passado. Compreender o porquê se sofre ameniza o sofrimento. Deveis, portanto, ser felizes por Deus reduzir suas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que lhes assegura tranquilidade no futuro. Com hoje bem vivido, com as atitudes corretas nos dias de hoje, nós teremos um futuro novo, uma nova forma de encarar a situação, uma nova forma de ver aquilo que somos realmente e a que nos propomos para realizar cada vez mais esses frutos, essas virtudes que temos dentro de nós e que precisam ser exercitadas. O suicídio e a loucura. As causas do suicídio se encontram na visão materialista que torna a alma fragilizada diante dos acontecimentos que contrariam ou frustram as suas expectativas de vida. Perda de fortuna, de entes amados, a vida limitada e difícil, os vícios são realidades dolorosas e insuportáveis. Só o amor é que vai derrubar essas barreiras. Quando trabalhamos o Evangelho em nosso lar, quando trazemos Jesus para dentro dele, com amor no coração, modificando as nossas atitudes, mudando a nossa forma de pensar e dando exemplo de correção, de moralidade, nós estamos influenciando aos demais. E local onde o amor realmente existe, estas situações de desequilíbrio, de maldade, de destempero não acontecem. Porque as pessoas se sentem no compromisso de, umas com as outras, de não lhes causar problemas. Porque, assim como se sente bem, naquela condição de paz, de felicidade, de bom relacionamento, não vai querer proporcionar isso ao outro. Porque ele está vivenciando aquilo que é bom, aquilo que é correto. A loucura é sempre uma prova? Pergunta-nos o Evangelho. E Emmanuel responde-nos no Consolador, dizendo-nos o seguinte: o desequilíbrio mental é sempre uma provação difícil e dolorosa. Essa realidade, contudo, podendo representar o resgate de uma dívida do pretérito escabroso e desconhecido, pode, igualmente, constituir uma resultante da imprevidência de hoje, no presente que passa, fazendo necessária a oração e a vigilância. Nós nos guardamos, nós nos isolamos do mal, agindo no bem. E a oração melhora a nossa qualidade vibratória nos momentos mais difíceis, mais aflitivos, e a resignação àquilo que estamos passando, entendendo que Deus está acima de todos nós e não nos abandona, nós estaremos superando esses pequeninos momentos de fortalecimento do nosso espírito. Bem sofrer e mal sofrer. É uma mensagem de Lacordaire, em Havre, 1863. Ele fala-nos o seguinte: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral,
porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria. Todos nós passamos situações de aprendizado, de exercício da inteligência, de dificuldades. Mas não vamos sofrer, não existem penas eternas. Nós realmente vamos nos fortalecendo, o aprendizado vai nos deixando no caminho correto desta existência. Poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Então, meus queridos, o ensinamento aí está, ao nosso alcance, com o nosso Evangelho, dentro da prece e da oração, que cada um de nós vá aos poucos modificando aquilo que trazemos dentro de cada um de nós para melhor, despertando essas virtudes, olhando o outro como exercício da nossa inteligência e da nossa condição de crescimento espiritual e praticando essa caridade tão necessária às nossas mudanças. Vamos, sim, ter uma condição melhor no nosso orbe, mas depende também de cada um. Cada um de nós é convocado para auxiliar nesta mudança. E Jesus confia na nossa lealdade, na nossa mudança e na nossa disciplina, para que nós possamos participar deste banquete espiritual que virá, trazendo-nos paz constante, a eliminação completa das doenças, a modificação no nosso dia a dia, em função dos benefícios sempre do outro e não egoisticamente os nossos, e nós iremos caminhar num crescente de forma que ninguém irá nos deter. Que Jesus nos inspire, que Jesus traga a cada um de nós este fortalecimento para que possamos atuar com os objetivos bem definidos, auxiliando sempre aquele que necessita. O momento é difícil, o momento é realmente de muita oração e de muita vibração, mas são minorias que estão se exteriorizando. Pelo barulho que fazem, pelos estragos que causam, parece até um movimento grande, mas Jesus está à frente, governando o nosso planeta e acompanha-nos em nosso dia a dia. Então, não temamos, não tenhamos receio de nada. O bem está conosco. Muita paz a todos. Boa noite, queridos irmãos em Jesus. Que alimento nós recebemos esta noite? Estamos todos satisfeitos com esse alimento. O alimento que nos dá a esperança, o alimento que nos dá a alegria de sabermos que estamos com Jesus à frente, nos guiando nos nossos caminhos. Bem-aventurados somos nós que estamos nesta casa, de podermos receber esse alimento através do Evangelho, de toda a simplificação do nosso Kardec, que traz esse Evangelho, para que todos nós podemos entender qual é a nossa situação, onde esta casa nos dá a oportunidade de receber todo esse esclarecimento, onde nos dá condição de seguir o caminho sem nenhuma muleta, mas com o conhecimento que nos faz ter a mente sempre à frente, sabendo na fé e na coragem que o Pai nos acompanha em todos os nossos momentos. Claro que muitas vezes sentimos um pouco desanimado, mas vem sempre uma palavra dos orientadores. Siga, irmão.
Tenha fé, tenha coragem. Isso é passageiro, nós sabemos. Que com o nosso coração, com a nossa fé e o conhecimento que nos liberta de qualquer coisa, sabendo dos desafios que nós temos nesse planeta. Mais um planeta cheio de coisas maravilhosas que nós, todos os dias, quando acordamos, nós percebemos a oportunidade de recomeço. Um recomeço cheio de alegria. Quando nós olhamos o nosso companheiro do lado, o nosso filho, o nosso irmão, o nosso vizinho, aquele que nós encontramos no caminho, aquele que encontramos no ônibus, um sorriso, um desejar que aquele dia seja perfeito, para que nós possamos trabalhar, agariando assim as nossas virtudes, através do amor, na confiança de Jesus. Tudo isso vem até nós. Nós, quando chegamos nesta casa, de cabeça baixa, mas quando nós adentramos esta casa, sempre tem alguém que vem nos abraçar, dizer uma palavra amiga, passamos pela orientação, nos sendo consolados, dando tratamento e dando a oportunidade na casa das aulas, para que possamos assim buscar o conhecimento e equilibrarmos na nossa caminhada. Que coisa melhor do que isso? Não tem. Onde temos a oportunidade de compartilhar com os amigos as dores, o sofrimento, mas um dando a mão para o outro, consolando, dando uma palavra de consolo, uma palavra amiga, uma palavra que nos dá força, que nos dá o apoio necessário a essa caminhada. Não tem coisa melhor do que isso, irmãos queridos. A oportunidade que essa casa nos dá, dando assim a todos nós a liberdade do caminhar, a liberdade de buscar tudo aquilo que nós viemos na casa buscar, temos nessa casa. A companhia desses amigos da espiritualidade que nos consola. O Evangelho que nos dá a base para seguir. Não tem coisa melhor. E assim a nossa vida vai. Vai junto com o nosso Mestre Jesus, dando assim a todos nós a oportunidade, o livre-arbítrio de seguir a nossa caminhada. E a todos esses amigos da espiritualidade maior, que nos ampara, as leituras que o nosso querido Chico deixa a cada um de nós para nos consolar, para nos alimentar o nosso espírito, muitas vezes tão desnutrido da palavra do Mestre Jesus. E essas palavras que nos consolam, que nos alimentam, nos fortalecem na nossa caminhada. A todos vocês, irmãos queridos, do Evangelho dessa noite, que hoje nós podemos sair dessa casa nutrido da palavra do Mestre Jesus, nutridos do amor do nosso Pai. E nós podemos hoje chegar em nosso lar, abraçar o nosso companheiro, abraçar os nossos filhos, ou um telefonema, dizer: eu te amo, meu filho, eu te amo, meu companheiro, e pôr a cabeça no travesseiro
em pedir ao Pai que continuemos nos instruindo quando assim dormimos, que possamos frequentar as escolas da espiritualidade maior, que nos dá todo o consolo, todo o fortalecimento para prosseguir, meus queridos. Que a paz do Mestre fortaleça cada coração, cada mente, no amor do nosso Pai Criador. Obrigada.